Fala pessoal, beleza? Qual o posicionamento correto do bocal? 2/3 no lábio superior? Ou seria meio a meio, metade em cima, metade embaixo? Ou o contrário, 1/3 só no lábio superior e 2/3 no lábio inferior? Bem, eu já ouvi de tudo sobre esse assunto. Vamos debater um pouquinho e espero que ao final do vídeo você possa entender um pouco melhor essa questão. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é observar os grandes trompetistas. Afinal de contas, eles são a nossa referência. Vamos começar com o Maurice André. Pode observar nessa foto que o apoio do bocal do Maurice André é mais no lábio superior do que no lábio inferior. Vamos dar uma olhada agora em outro trompetista que é igualmente referência para todos nós, Wynton Marsalis. Como você pode ver na foto, o apoio do bocal é predominante no lábio inferior, bem diferente do Maurice André, não é verdade? Nossa, começou mal, né? Parece que não tem um padrão assim entre a embocadura dos trompetistas. Mas antes de bater o martelo, vamos continuar observando mais alguns. Håkan Hardenberger. Pelo que eu vejo, a embocadura dele é mais parecida com a do Maurice André e bem diferente da embocadura do Marsalis. Mais um, André Giuffreri. Ele tem uma embocadura mais parecida com a do Marsalis, com mais apoio no lábio de baixo. Só mais um, Pátio Flores. A embocadura dele é bem diferente das dos demais. O apoio é predominante no lábio de baixo, mas nitidamente diferente da embocadura do Marsalis e do André Giuffreri. Não sei se você percebeu a mesma coisa que eu, mas não existe um único modelo de embocadura que funciona bem. Pelo contrário, existe muita diferença no apoio do bocal entre esses grandes músicos que a gente acabou de falar. Acho que a segunda coisa que a gente pode fazer é escutar a opinião dos grandes professores. Vamos começar com Amadeu Russo. Brincadeiras à parte, Amadeu Russo não é referência pra gente. Agora sim, vamos falar de uma grande referência, Arban. O bocal deve ser apoiado 2/3 no lábio de baixo e 1/3 no lábio de cima. Esse é o posicionamento que eu adotei e acredito ser o melhor. Vamos continuar falando de um outro grande professor, Claude Gordon. O bocal deve ser posicionado predominantemente no lábio superior, sendo a regra geral 2/3 no lábio de cima e o restante no lábio de baixo. Vocês perceberam que o que o Claude Gordon falou é bem diferente do que o Arban falou? Tá muito confusa essa história. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos olhar o que está escrito nos livros, o que os estudiosos que se dedicaram sobre esse assunto têm a dizer. Vamos começar pelo Philip Farkas. Ele não é muito conhecido no meio dos trompetes, mas ele foi um trompista muito importante, chefe de naipe da Orquestra Sinfônica de Chicago. Ele escreveu vários livros sobre esse assunto. O primeiro deles, Como Tocar Trompa. Ele escreveu esse aqui também, Como Tocar Instrumento de Metal. E por último, ele escreveu esse daqui, Estudo Fotográfico sobre a embocadura de 40 trompistas virtuosos. Nos primeiros livros, ele descreve de uma maneira empírica como deveria ser a embocadura eficiente. Entre outras coisas, ele disse: dentes alinhados. Na ideia do Farkas, os dentes deveriam ficar alinhados de tal maneira que o trompete ficasse paralelo com o chão. E a justificativa dele é que se houvesse um desalinhamento dos dentes, o fluxo de ar sofreria uma brusca mudança de direção, o que na ideia dele iria atrapalhar o desempenho do músico. Bem, tudo isso que ele falou está errado, e eu já vou te mostrar. Seguindo nessa mesma linha, outra ideia do Farkas é que o fluxo de ar precisa sempre estar direcionado para o furo do bocal. Outra coisa que o próprio Farkas provou ser falso no seu livro Estudo Fotográfico da Embocadura de 40 Trompistas Virtuosos. Mas voltando a falar do posicionamento do bocal, o Farkas disse no seu livro que no caso da trompa, o posicionamento do bocal deveria ser 2/3 no lábio de cima e 1/3 no lábio de baixo.
E a conclusão dele era porque ele tinha lido isso em livros antigos e não fazia sentido pensar de outra forma, pois os bons trompistas que ele conhecia usavam esse posicionamento do bocal. Em outras palavras, ele fala de forma absolutamente empírica. Mas o problema não para aí. O Farkas falou que no caso do trompete, o apoio do bocal deveria ser 1/3 no lábio superior e o restante no lábio de baixo. O contrário do que ele falou para a trompa. E a justificativa dele, novamente, foi absolutamente empírica, falando que a sonoridade desejada para a trompa era bem diferente da sonoridade desejada para o trompete. E para atingir isso seria necessário posicionar o bocal em outro lugar. Sendo bem sincero, eu acho que o grande problema não é apenas que o Farkas falou bastante coisa errada, mas que ele sistematizou isso em seus livros. Eu lembro que na época que eu estudava na ULM, tinha um professor que andava com esse livro aqui, debaixo do braço, como se fosse uma coisa a ser seguida rigorosamente. É claro que não era o livro original, era apenas uma cópia de uma tradução bem mal feita. Infelizmente, a maioria das pessoas que leu esse livro aqui não chegou a conhecer esse livro aqui, também do Farkas. Mas o que seria esse livro aqui? Ele pediu para que 40 dos melhores trompistas que ele conhecia tocassem 3 notas. Um dozão lá embaixo, um dó grave, um dó do terceiro espaço e um dó agudo. E ele fotografou esses músicos tocando essas 3 notas apenas no aro do bocal. E foi bem legal que deu para observar não apenas o posicionamento do bocal nos lábios, mas também o fluxo de ar, se estava para cima ou para baixo. Coisa que a gente pode ver nesse livro. Nenhum dos 40 trompistas soprava em direção ao furo do bocal o tempo todo. 39 deles direcionavam o ar para baixo quando iam para o agudo. E um deles direcionava o fluxo de ar para o nariz. Outra coisa que ele pôde comprovar nesse livro, esse negócio de 2/3 no lábio de cima e 1/3 no lábio de baixo, não é uma regra fixa. Tinha trompista que usava 90% no lábio superior e só 10% no inferior. Outros usavam sim 2/3 no lábio de cima e 1/3 no lábio de baixo, como o Farkas havia proposto inicialmente. Mas também teve músico com posicionamento mais para um meio a meio. E por fim teve um músico que tinha o fluxo de ar para cima que posicionava o bocal predominantemente no lábio de baixo. Em outras palavras, esse último livro, Estudo Fotográfico, ele comprovou que vários dos dogmas que ele havia colocado nos 2 primeiros livros estavam errados. Mas ele não chega a fazer uma conclusão dizendo, olha pessoal, a gente viu aqui que estava errado o que eu tinha escrito anteriormente. Ele simplesmente fala, está aqui as informações, está aqui as fotos. Tirem suas próprias conclusões. Agora eu vou falar de um outro professor muito menos conhecido e que tinha muito mais conhecimento. Donald Reinhardt, também conhecido como Doc Reinhardt. O início da história desse cara se assemelha a de muitos de nós. Ele começou estudando trombone e tinha muita dificuldade, especialmente com registro agudo. Ele mudou de professor um monte de vezes e ninguém resolveu o problema dele. Ele já estava até decidido a mudar para trombone baixo, porque não via nenhuma esperança de desenvolver um bom agudo, mesmo passando por muitos professores. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Ele mandou o trombone dele para arrumar no luthier. E quando voltou, estava sem o contrapeso, que é uma bolinha que fica aqui. Quando ele foi tocar, a frente do trombone estava proporcionalmente mais pesada, fazendo com que ele posicionasse o trombone de uma maneira diferente, um pouquinho inclinado mais para baixo. E a mágica aconteceu. Ele tocou pela primeira vez o si bemol agudo. E dentro de pouquíssimo tempo, ele já estava tocando também o fá acima desse si bemol agudo. Ele ficou impressionado com isso daí, de tal maneira que ele resolveu estudar a fundo esse assunto. Não de uma maneira empírica, mas de uma maneira científica. E ele descobriu que alguns músicos tinham uma embocadura exatamente igual a dele. E outros tinham uma embocadura muito diferente. Olha que coisa legal, ele descobriu que era possível classificar as embocaduras em alguns tipos. Eu vou citar apenas os mais comuns. Tipo 3A e 3B. Em ambas as embocaduras, o apoio do bocal é predominante no lábio de cima.
com fluxo de ar direcionado para baixo, sendo a principal diferença entre elas o mecanismo de funcionamento, que foi batizado pelo próprio Reinhardt de pivô. No caso do 3A, quando o músico vai para o agudo, o bocal tende a subir em direção ao nariz, e no caso do 3B, o bocal tende a descer em direção ao queixo. Um exemplo de 3A, Arthur Sandoval. E um exemplo de 3B, Rafael Mendes. No final da vida, ele se arrependeu desse nome que ele deu, pivô. Ele estava se referindo ao movimento de subir e descer o bocal em direção ao nariz ou em direção ao queixo. Mas muita gente confundiu isso com o ângulo do bocal, de tocar o instrumento fazendo esse movimento. Não era nada disso que ele estava querendo dizer. O próprio Dave Monetti se confundiu com essa nomenclatura sistema pivô, como se fosse a mudança de ângulo do trompete entre o registro grave e agudo, como podemos ver no catálogo Monetti. Voltando a falar de tipos de embocadura, outro tipo bem menos comum é o tipo 4. Nesse caso, o apoio do bocal é predominante no lábio de baixo e o fluxo de ar direcionado para cima. Normalmente, quem tem uma embocadura dessas tem bastante facilidade com o agudo. Exemplo de tipo 4, Wynton Marsalis. Cada uma dessas embocaduras é algo extremamente natural para o músico. Por exemplo, eu gosto muito do Wynton Marsalis. Não adianta eu querer observar como ele apoia o bocal, como ele faz, porque ele tem uma estrutura dentária, ele tem uma estrutura labial, e os meus dentes são diferentes, os meus lábios são diferentes. Para ele, funciona maravilhosamente bem, mas se eu for tentar copiá-lo, certamente não vai dar certo. Outra curiosidade, o Reinhardt descobriu que o fluxo de ar não fica o tempo todo direcionado para o furo do bocal. Quando vai para o agudo, ou esse fluxo de ar desce em direção ao queixo, ou ele sobe em direção ao nariz. Ele observou a embocadura de mais de 5.000 músicos, desde estudantes até as grandes estrelas, e nenhum, repito, nenhum soprava o tempo todo em direção ao furo do bocal. Acho que a principal coisa que eu tinha para falar para vocês é o seguinte: tome cuidado com professores que querem mudar a embocadura do aluno apenas porque visualmente elas não são da maneira que ele está imaginando, do modelo que está na cabeça do professor. Não interessa se a embocadura é feia ou bonita, o que interessa é que ela funcione. A pior coisa que existe é a embocadura de foto. É aquela embocadura que na foto tá linda, maravilhosa, mas na prática não funciona. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. O Andrea Tofanelli sofreu com isso. Lá na Itália, eles tinham um conceito que o trompetista que tocava com o trompete apontado para baixo deveria tocar música erudita. E o músico que toca com o trompete apontado para cima deveria tocar jazz. O Andrea Tofanelli tem um queixo protuberante e ele naturalmente tocava com o trompete apontado para cima. Só que ele foi obrigado a mudar a embocadura pelo trompetista erudito que dava aulas para ele. Depois de anos de muito sofrimento e nada dando certo, ele encontrou um professor que ajudou ele, o Armando Guitala, que era o primeiro trompete da Orquestra Sinfônica de Boston. E o que o Guitala fez foi recomendar que ele tocasse com uma embocadura similar à que ele tocava inicialmente, apoiando mais no lábio de baixo e apontando o trompete mais para cima, que é o que funciona naturalmente para o Andrea Tofanelli. Para terminar, eu queria falar um trechinho que o Arban fala na introdução do seu método. Ele fala algo mais ou menos assim: alguns professores insistem em mudar a embocadura do aluno porque não é de acordo com aquilo que o professor acha ideal. Então se gasta anos de uma maneira infrutífera, sem nenhum resultado. E o aluno sempre acaba voltando para a embocadura que ele tinha anteriormente. E algum deles nunca mais consegue tocar. Eu nunca vi nenhum aluno se beneficiar desse tipo de mudança de embocadura. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!